É com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos vocês, irmãos. E nesta mensagem eu vou falar sobre as ovelhas do nosso Senhor Jesus. As igrejas deveriam ser o local de muitas ovelhas, mas hoje existe mais cabras dentro das igrejas do que propriamente ovelhas. E você vai entender esta mensagem, tá bom? Se ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu convido que você se inscreva aqui no meu canal e que você compartilhe esta mensagem com seus amigos. E eu lhe peço, deixe o seu like nesta mensagem. Isso ajuda para que a mensagem chegue a mais pessoas e que mais pessoas sejam abençoados pelo nosso Deus e libertos pelo nosso Deus. Então deixe o seu like. Já deixou? Então que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vem comigo já na palavra de Deus, no livro de João capítulo 10, versículo 2 até o versículo 5. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ela chama as suas ovelhas pelo nome e leva todas elas para fora. Depois de conduzir todas elas para fora, vai andando na frente deles, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Então escute, irmão, nesta passagem, Jesus apresenta para nós as características das suas ovelhas. As ovelhas de Jesus, elas seguem a voz do seu mestre, que é o próprio Jesus Cristo. A voz que manda amar o seu próximo, a voz que manda ajudar os necessitados, que manda fugir à fornicação, à mentira e muito mais, meu amado. Este é a voz de Jesus Cristo, o bom pastor. Então, quem é ovelha do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser capaz de ouvir esta voz e não praticar esses pecados que a voz de Jesus diz, para que a gente não pratique. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz ainda que as suas ovelhas não seguem a voz do estranho, mas elas fogem da voz do estranho, que é a voz do diabo Satanás. Mas infelizmente, irmão, eu digo que muitos crentes que dizem ser ovelhas do Senhor Jesus, elas seguem a voz do estranho. E sabe como isso acontece? Quando você mente às pessoas, você está seguindo a voz do estranho. Quando você faz a fornicação, se envolvendo sexualmente com a sua namorada ou seu namorado, até mesmo viver com alguém antes do casamento, fazendo isso, você está seguindo a voz do estranho. Quando você faz preferências de pessoas, quando você fuma, quando você mata, quando você dança ou escuta as músicas mundanas,
você está seguindo a voz do estranho, que é a voz do diabo Satanás. E muitos crentes, elas seguem essa voz. Não são capazes de seguir a voz do seu mestre, que é Jesus Cristo. Então, quando isso acontece, então elas demonstram que ainda não são ovelhas. E sabe por que isso acontece? Porque ao invés de ovelhas, existem mais cabras no rebanho de Cristo, ou simplesmente nas igrejas de hoje. Porque as cabras, ou os cabritos, como nós aqui chamamos, elas não são capazes de seguir a voz do seu pastor. São animais teimosos que resistem às orientações do seu pastor. E essa é a característica de muitos crentes que resistem às orientações de Jesus, que diz para vivermos longe do pecado. E a Bíblia diz para nós, irmãos, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, que todos que nasceram da família do Senhor Jesus não fazem do pecado um hábito. Então, quem é ovelha de Jesus Cristo não vive pecando. Então, crente que vive pecando, não observa a voz do seu pastor, que é Jesus, ele ainda não é ovelha. Apenas essa pessoa é cabra dentro do rebanho de Cristo. E hoje existem muitas cabras, muitos cabritos nas igrejas que resistem à voz que diz para vivermos na santidade. São muitos que vivem pecando, vivem resistindo à voz de Jesus, que diz para fugirmos à mentira, à fornicação, tantos outros pecados. E os crentes vão praticando esses pecados, provando assim que ainda não passaram de cabra para ovelhas. Ainda são cabras, fazem as suas próprias vontades, seguem os seus próprios caminhos, resistem contra as orientações do Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo uma coisa, irmão. Para você, meu querido irmão, que ainda se conserva como ovelha, Deus abençoe a sua vida. Continue seguindo a voz de Jesus. Viva longe do pecado, irmão, e as portas do céu serão abertas para a sua vida, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Se gostou desta mensagem, compartilhe com seus irmãos. Deixe o seu like nesta mensagem e se inscreva aqui no meu canal, e que Deus abençoe a sua vida grandemente. É o nome do Senhor Jesus. Eu faço uma oração para você agora. Deus abençoe este irmão que ouviu esta mensagem. Pai, lhe ajude, oh meu Deus, para que ela saia da vida do pecado. Pai, deixe que ele se torne uma ovelha capaz de seguir a sua voz, capaz de seguir as suas orientações. Aqueles que não conseguem viver longe do pecado, Pai, recebam o poder do Espírito Santo nesse momento e sejam capazes de viver longe do pecado, que sejam capazes de observar as orientações de Jesus e serem ovelhas dentro do seu rebanho. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço com fé e esperança. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.